Bora, Fel, para mais notícias do Corinthians nessa segunda-feira, hein? Igor Coronado pode estar de saída do Corinthians. Um portal árabe aqui acabou de anunciar. Igor Coronado está entre as opções de 2 clubes sauditas. Esse perfil árabe, ele costuma acertar muitas contratações do Corinthians. Ele que deu ano passado a contratação do próprio Coronado ao Corinthians. Então se liga só, o Mano, ele lê comentário sobre essa notícia. E também tem um lateral argentino que pode estar chegando ao Corinthians. Muita informação nesse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians. Scream for me, Corinthians! Na volta do Mano não vamos também, né, pô? Vai lá. Pegar leve, né, mano? Porra. Dá mais Vamos ver, né? Mas semana passada você se livrou, viu? Porque só traz. Só bomba aqui, mano. Pelo amor de Deus. Semana passada era Porra, golpe. Eu me senti no Iraque aqui no estádio Era 97. Golpe em cima Fala de real pra golpe. vocês, mano. Ó, se oferecerem o Corinthians pro Oscar Maroni, é capaz dele falar, não, é muita zona, eu não quero. Sabe? Nem o Oscar Maroni pega, mano, essa zona que tá aí. Velho, era Nossa golpe atrás de Senhora. golpe, e cai um, e cai outro, e vem polícia, invasão. Teve de tudo semana passada, mano. Vou falar uma coisa. Né? Acompanhei, eu vi. Que novela, hein? Mas vamos lá, ainda a novela continua um pouco, né? Pelo menos na sexta-feira aconteceu, né? O Chicão e o Batata, que cuidavam do departamento de futebol Chicão da base. e Batata. Chicão que era jogador. Que foi aquele Ex-zagueiros do jogador. Corinthians. eu sei. Foram demitidos, né, mano? E Lelê? Foram demitidos e agora não anunciaram ainda quem será que vai dirigir ainda. Já era esperado, né, Motinha? Porque eles eram bem aliados do Augusto, isso, né? esses funcionários que foram colocados pelo Augusto lá, inclusive não só o Chicão e o Batata, mas teve muitos outros setores ali do clube, influencers, até que estavam trabalhando na comunicação também, acabaram sendo desligados aí. Então, e vamos lá, olha, o Giovani, o menino, se despediu do Corinthians, né? Lançou lá no Instagram, aquela coisa, foi minha história e tal, mas na verdade é o seguinte, né, mano? O moleque aí não quis, o staff dele pelo menos não aceitou a proposta do Corinthians. O Corinthians há muito tempo vem tentando renovar com esse moleque, né? Mas não chegaram no acordo, então ele tá livre no mercado, não sabemos pra onde ele vai ainda, né? E o Motinha, quer saber? Que vá pro inferno, ruim pra cacete. É isso! Ruim pra diabo. Eu espero que porra tenha nenhuma. o mesmo destino do Arthur Souza, mano. Lembra do Arthur Souza? Exato. É um daqueles que forçou, né? Porque falou que não tinha o FGTS lá, não sei o quê. E Conseguiu aí sair de graça. conseguiu sair, né? Ele de saiu graça. com o Mosquito, não foi? Ele saiu junto Isso. com mais alguém. Foi o Mosquito Sim, que ele saiu junto? Mosquito e Arthur vá pro Souza. inferno. Aí o Arthur Souza, onde foi parar o Mosquito e o Arthur Souza? Agora o Arthur Souza foi pro América Mineiro na Série B. Tava no Sport, odiado pela torcida do Sport lá, tinham até musiquinha pra zoar ele, e agora foi parar aí na Série B. Então, assim, esses jogadores jovens, né, que acabam sendo promessas de clube grande, mas acabam indo pela cabeça do empresário, a gente já sabe onde costuma dar isso aí. Vai acabar aí numa Série B, Série C da vida. Falando de E garoto. outro, Lele, esse moleque aí, viu, Motinha? Fala. Eu não vou me lembrar, mas ele entrou recentemente num jogo na Arena que o Corinthians tava precisando vencer, Lele. Um desses jogos aí que o Corinthians tava Contra o desesperado. Huracan, Aí, contra o Huracan na É. Sul-Americana 2-1 que a gente perdeu. Pôs esse pereba aí. Velho, o Lele, ele deu 2 chutes, velho. Um ele pegou na orelha da bola, mandou na arquibancada, e o outro ele Pereba. chutou, tipo, ele tinha espaço pra poder cruzar a bola pra dentro da área. Ele tinha uns 10 metros, ele esperou o lateral chegar nele pra ele poder chutar em cima do lateral. Fraco, mano, fraco, não vai fazer falta não. É bom o Corinthians se livrar dessas tranqueiras mesmo aí, porque é um desafogo a mais dentro da folha salarial. Inclusive Ele voltou vai mesmo, ter velho. isso, mano, porque o Corinthians tem uma listagem lá de jogadores, né? E até o meio do ano aí, pelo menos o Corinthians pensa em perder 12 jogadores mais ou menos, né? Precisa livrar, né, Martinha? folha, Precisa né, criar baixar- espaço nessa folha pra trazer Trazer outros contratações. jogadores, né? E Ô, jogadores Lele, que... vazou uma lista aí. Isso. Então. Ô, Lele, perdão, vazou uma listinha aí. Você tem os nomes aí, Motinha? Não tô com os nomes agora. Sexta-feira a gente falou. Ó, né, pra mano? falar, ô, Motinha, ó, Maná. dos que eu lembro, ó. Maná. Donelli, Donelli. Donelli, Léo Maná, Hugo, lateral esquerdo, Palácios, lateral esquerdo, Tchoca. Coronado. Coronado. Coronado, é? Não, o Tchoca eu não cheguei a ver, Coronado? não. O Charles também acho que tava. O O Coronado Tchoca. tá nessa lista. Mas eu vou te falar, Motinha. Se o Corinthians ligar no Exército da Salvação e falar passe e pega, os caras não vão. Ô, mano, Que isso, ô, Os mano, caras Lele. não vão. Esses outros aí, né? O Hugo e tal, né? O Maná, acho que agora o Coronado com o salário Mas dele, o Coronado, quem vai abraçar, mas o velho? Coronado eles Então, estão se vier uma Trica. proposta. Saiu Trica tá hoje. querendo. O Saiu, Trica? tem um... Não, tem um torcedor corintiano que é um pagar isso árabe. aí? Né? É um árabe que todo mundo acompanha no Twitter porque a gente acha engraçado que do nada, o cara é árabe mesmo, e do nada o cara virou corintiano lá da Arábia Saudita e fica postando coisa do Corinthians lá. E aí, ele sempre quando tem alguma notícia que relaciona ao Corinthians, de lá. interesse de jogador e tal, da mídia lá da Arábia Saudita, Ele ele posta.
E ele postou hoje que, segundo o jornal da Arábia Saudita lá, tá? Saiu num sites lá, que 2 times sauditas estariam interessados no retorno do Coronado, que ele já veio, né, de lá pro Corinthians. E aí, se tiver realmente uma proposta que vale a pena, né, mano? Porque, assim, também não vale a pena perder o cara de graça, já que você gastou tanto dinheiro nele. Mas, assim, ele não tá colaborando, cara. A gente cansou de ficar na expectativa pelo Coronado, essa que é a verdade, né? Porque já tem mais de um ano aí. E a Teve gente uma sempre, época boa, tem que né? dar sequência pro Coronado. Tem que não, o Coronado. Teve uma né? época boa, né? Mas, Não né? dá pra chamar de época, não. Assim, se teve 2 não jogos teve, não. seguidos, foi muito, Teve, viu? não teve, não. Inclusive, Monte. falando da molecada, viu, mano? Por exemplo, o Dorival tá treinando, né? E teve que chamar os moleques da base, né? Porque tem muitos jogadores em seleções, né? Então, Sim. o Corinthians tá bem desfalcado ali pra treinar, né? Pra pegar o Grêmio aí no sábado. É sábado? Sábado, né? Corinthians e Grêmio. Né? Quinta-feira, Motinha, dia 12. Quinta-feira. Já? É Dia 12 agora? dos namorados, Ah, é? né? Não é. certo, Tudo antes do Mundial. É não tudo pode, antes né? do Mundial. Tá certo, eu tô confundindo. Então vamos lá. Dia dos namorados. Ixi, nossa senhora, hein? Então ele chamou, inclusive, o Dia dos namorados, o Corinthians vai empurrar a janta do Grêmio. Olha, Isso, cuidado, mano. hein? Cuidado, hein? Vieira Aí. fica excitado. Pior não que fala com assim. 6 desfalques, mano. Nossa. Meu Olha, Deus. cuidado, Ó, hein? então, Vem aí nada aí, é hein? nóis. Aonde é o jogo? Lá. Lá. Sim, não, Quem né? pode ir pra Nosso salão lá? de festa. Lá Desce. quem Ai, pode ir ai, pro ai. jogo é o Hugo Souza e o Romero que vão estar aqui, né? Porque Isso. o jogo da seleção vai ser aqui na Arena do Corinthians, né? Então eles podem pegar, já estão ali, já vão viajar junto com o Corinthians. É, assim, dos 8 convocados que o Corinthians teve, né? 6 não vai vir. 2 podem ir pro jogo, que são esses que você citou O aí, o Hugo e o Romero e o Hugo. Os outros dificilmente chegam a tempo, né, pra estarem aí disponíveis pra essa partida. Então, Carrídio, Martínez é dúvida se consegue chegar ou não. Que vai Mas ser no assim, Uruguai, né? Agora todos os outros aí seriam 6 desfalques que o Corinthians teria. 5 se o Martínez conseguir, né? Mas eu acho que vai ser difícil também. Então, praticamente vai com 6 desfalques pra enfrentar o Grêmio lá. E o retorno do Gustavo Henrique, talvez aí, né, mano? Vai Que tá já faz um recuperado, tempo né? que tá se recuperando aí da cirurgia da hérnia inguinal. E o Corinthians vai tirar Difícil. 15 dias de férias, né? Agora na janela aí do Mundial. E é só falar uma coisa. Só pra explicar isso aí, Motinha, é bom a gente explicar, porque eu vi muito torcedor corintiano revoltado O que com vai esses 15 descansar, dias de férias, já que o time tá no manhaca, e realmente está mesmo, né? E não tem que descansar, tem que treinar pra melhorar e tal. Mas, gente, todos os clubes brasileiros vão ter que dar esses 15 dias de férias. Isso é por lei, tá? Já estava definido desde o final de 2024, quando se divulgou o calendário de 2025. Por quê? Por conta da paralisação do Mundial, o Campeonato Brasileiro vai até mais tarde esse ano, né? Lá em dezembro. E as férias ficam menor, né? Isso, eles não conseguiriam dar esses 15 dias que são obrigatórios por lei de 30 férias dias, para os né? jogadores. Não, é que somando aí o que vai sim. dar, né? No final do ano que eles costumam ter. Então tem que ser agora na paralisação do Mundial. Não é que o Corinthians decidiu Lembrando que começou dar uma os folga campeonatos pros começaram caras. mais cedo esse ano. Sim. E não esqueçam que o ano que vem vai começar mais cedo de novo. Então, que tem a exatamente. Copa do Mundo. Então é 15 dias Vai ser igual. agora. Gente, pra quem não tá sabendo, é 15 dias agora e 15 dias no final do ano. Isso. Entendeu? Basicamente é isso. Porque por lei é obrigado a dar 30 dias de férias para os jogadores, né? Então, por isso que eles vão tirar 30 dias. E o Dorival treinou com os moleques da base e decidiram aí que vão efetivar de vez em 2 garotos, né? O Guinegão e o Bahia. Já vinham sendo relacionados, o Bahia menos, né? Mas o Guinegão, inclusive, aí no último jogo fez a Binegão não sua era do estreia. Planet Ramp lá? O do Planet Ramp. O Binegão eu acho que era do Cantor? do Planet Ramp. Vai ver, ele sabia esse nome por causa disso. Do Planet eu só lembro do Marcelo O Dedo. Marcão que mas sabe enfim. essas coisas de Mas, Planet Ramp. ô, Lelê, desculpe a minha ignorância e a minha falta de informação, mas e o nosso Augusto? Como é que ficou essa... Tá afastado, né? Continua, não Já era. continua? Não, Não, tá não, afastado, tá tá afastado. É? Teve ali aquela tentativa de golpe, que a gente falou bastante aqui na Golpe do semana golpe. passada, né? De retorno aí ao poder, mas ele segue afastado, né? O Corinthians segue com um presidente interino, que seria o vice ali, Osmar. né? O Stabile. Que é o Stabile? Isso, o Osmar Stabile. E agora tem que esperar a votação dos sócios da Assembleia Geral, que vão votar também Pra pelo quando? impeachment. Já tem... Tem, se eu não me engano, dia... Putz, agora eu esqueci, tem que ver. É 30 dias. Dia 9. 30. É, 30 dias daqui. Não, acho que é dia 9 de agosto que vai ser a votação do associado lá, Você Lelê. não era obrigado a ter 30 dias, 9 de mano? agosto, mano. Não, eles Se eu eram não me engano, obrigados a a- convocar em tantos dias, mas aí já tem a data agendada, é que eu não Salvo não engano, é lembro. dia 9 de agosto.
Então depois eu confirmo aqui certinho. Eles são obrigados a certinho. convocar agora os sócios todos do Corinthians. E aí vai na votação na Assembleia Geral. Pra ratificar. Chance do Augusto já era, né? Ainda mais depois do que dessa aconteceu tentativa sábado aí. passado no Clube no Parque São Jorge. Rapaz do céu. Nossa. Só mais uma coisa. Mas o RG, mesmo que ele passe, viu, Motinha, com relação aí à votação do associado na Assembleia Geral e decidam por não empichá-lo, tem mais 2 processos de impeachment que envolvem o nome do Augusto. Ou seja, a tal da renovação e transparência não sossegou. Eles já têm mais 2 cartas na manga, caso ele não caia agora, vão apresentar o próximo processo aí por gestão temerária. E pasmem, olha a hipocrisia, olha a falta de vergonha na cara desses caras aí. Eles não apresentaram nenhum processo de impeachment contra Duílio e Andrei Sanches. O Andrei Sanches contratou um cara pro Sub-23 de 27 anos pagando salário. Isso daí é motivo para impeachment, e isso não aconteceu. Pois aconteceu na época do Duílio, RG, o cidadão assinar um contrato com uma empresa sediada num terreno baldio, inclusive ignorando o seu departamento jurídico na instrução de não fazer. Sim. E ele falou, eu fiz porque eu tenho culhão. Ou seja, se ele tem culhão, ele deveria repor o dinheiro que o Corinthians foi lesado. E aí, a própria administração do clube, naquela oportunidade, ela não foi vítima de processo de impeachment por parte do conselho. Aonde estavam os nobres conselheiros que não alegaram gestão temerária na época do Duílio? Inclusive os que estão agora votaram pela aprovação de contas no começo do ano passado. Aprovaram as contas do Duílio. Então, para mim, vocês conselheiros são hipócritas. E isso aqui não é uma defesa do Augusto, não. Porque o Augusto, o que ele tem feito de merda, ele consegue adubar metade do planeta. Tá sendo tão incompetente. Nossa senhora, coitado do Augusto. Até porque eles mesmos aprovaram as contas do Duílio, né, mano? O próprio Augusto também. Mas enfim, só pra confirmar, 9 de agosto mesmo, mano, a votação aí da Assembleia Geral. E a gente acredita que por tudo que vem acontecendo, né? Porque assim, os conselheiros que já votaram pelo afastamento, né, do Augusto, grande parte deles aí tem essa influência nos sócios do clube, até porque o clube é muito pequeno, né? O Parque São Jorge são sempre os mesmos ali, os que são conselheiros são os mesmos que os sócios, os mesmos grupinhos. Então, eu acho difícil acontecer alguma coisa diferente, né, por aí. E sinceramente, gente, eu já tô até de saco cheio de ficar comentando político do Corinthians, mano. Porque realmente, o Mano trouxe uma analogia esses dias, de uma das analogias do Mano que eu amo, que é o rei das analogias, que no Corinthians, assim, a merda é sempre a mesma, só mudam as moscas. E é isso, cara, incrível, né? Então, assim, sai um, entra outro, não tem perspectiva de melhora, de mudança, porque esse outro que vem, esse que toma o lugar, é sempre os mesmos caras que a gente já conhece. Então, assim, olha, eu, por muito tempo, eu fui contra SAF. E eu acho que é um assunto delicado que a gente ainda tem que estudar muito pra ver como que seria, porque também não é só assim virar SAF de uma hora pra outra. Não é assim que funciona, porque tem gente que fala como se fosse fácil, né, Dodô? Se fosse ganhar da noite pro dia. E não é assim, né? Você tem muitos detalhes. Inclusive, se fosse virar SAF hoje, o clube seria vendido por esses incompetentes que estão aí no poder, o que também é um problema, né? Então, assim, eu acho que surgiu um grupo aí, mano, eu não sei se você chegou a ver, um projeto da SAF Fiel, que não seria, assim, SAF com um dono, né? Mas sim uma estrutura de acionistas, onde os torcedores se tornam ali acionistas e tudo mais. Eu quero estudar bem certinho isso, eu quero ver essas possibilidades pra gente, talvez, até trazer o pessoal desse projeto aqui, né? O fundador do projeto, pra gente conversar. Porque, assim, uma coisa que eu tenho certeza, esse modelo associativo, do jeito que tá, não dá mais. É um modelo defasado, é um modelo ultrapassado, só serve para deixar o clube sempre no poder aí dos mesmos caras, dos mesmos dinossauros, né? Que é o Jurassic Park São Jorge, sempre os mesmos dinossauros lá, comandando tudo e fazendo M atrás de M. Então, eu acho que realmente tem que mudar. É o que a torcida tá fazendo agora. Já teve o protesto que a gente comentou aqui lá no Parque São Jorge no final de semana passado. Tem que realmente pressionar por mudança de estatuto, mano. Tem que protestar. Tem que tirar o clube dessa zona que tá aí das mãos desses mesmos caras aí. Aí vamos pensar em outras possibilidades? Vamos pensar nessas alternativas? Vamos estudar esse modelo da Safiel? Vamos. Mas também não é assim como a galera acha que é fácil. Vamos virar SAF de uma hora pra outra, vamos vender pra alguém. Não, aí também a gente tem que ter cautela, né, mano? Pra decidir o futuro do clube. Ô, Lelê, sabe o que eu acho complicado com relação, só pra finalizar, Dodô, prometo que eu vou ser breve, com relação a esse lance de SAF?
Pra mim, quem tá hoje no poder ali, apesar do Osmar Stabile ser o presidente, mas pra mim não passa de um fantoche. Pra mim, ele tá sendo ali comandado por pessoas aí da Renovação e Transparência. Basta ver as pessoas que estão retornando aos cargos dentro do clube. Então, nesse ponto, Lelê, numa dessa, eu não sei até que ponto que não é vantagem para os caras aumentarem a dívida e quebrar o clube. Porque você fazendo isso, tá, é uma né? estratégia. Então, mas é que tá, a gente tá em 2 bilhões. Se você ir para 3, se você ir para 4 bilhões de dívida, aí fica aquele negócio insustentável e aí, obrigatoriamente, você tem que se transformar numa SAF, como muitos clubes quebrados no Brasil fizeram. E aí, colocando aqui como talvez um raciocínio lógico, Lelê, vamos lá. Kia é um cara que está ausente do Corinthians, mas nunca esteve tão perto. É aquele cara que sempre tá perambulando por aí, vira e mexe falando o nome dele lá dentro e tudo mais. O Kia, se ele não for, eu tô só conjecturando uma situação aqui, Dudu. Se ele não for o principal investidor, ele pode ser um dos testas de ferro de um projeto. E se o Kia voltar pra dentro do Corinthians, quem que é muito brother dele lá? Andrei Sanches. Faz sentido. É um cara que, sabe, RG, é um cara que é C e calça com o Kia. Já entendi. Numa dessa, Domênico Gato, para as pessoas que defendem, SAF é um negócio legal e tudo mais, e bibibi, Lelê, temos que tomar muito cuidado, porque a gente podemos oficializar de fato alguns donos que lá estão, que já são donos do clube e a gente sabe muito bem quem são, que durante muito tempo estiveram no poder, mas aí não estavam no nome, no papel. Mas esses caras, Domênico Gato, se eles retornarem para dentro do Corinthians encabeçando um projeto de uma SAF, eles automaticamente vão conseguir o que eles querem há muito tempo, se tornarem proprietários do clube. Então, para as pessoas que muitas vezes acham que SAF é solução, cuidado, porque SAF também não é exemplo de sucesso. A gente tem o Figueirense aí, que era SAF e quebrou. A gente tem o Vasco hoje, que é SAF e está quebrando de novo. Então temos que tomar muito cuidado. Por isso que não dá pra achar que é fácil assim, que nem a galera acha. SAF é a solução. Não é sinônimo de Calma. sucesso, né? Vamos estudar direitinho torcedor acha que vai virar o que o dá pra City, né? fazer. Exatamente. E só para Muito finalizar, Lelê, você gostaria do Igor Vinícius? Parece que o Corinthians está atrás. Pelo amor de Deus, né? O Igor do São Paulo? Tá bem Dizem que foi encaminhado. uma indicação do Dorival, né? Mas Meu assim, Deus do pra- céu. Sexta-feira a gente falou, ele já teria conversado com o Corinthians Nossa, sobre salários. Vocês também gostam de pegar umas né? coisas, hein? Sobre salários. Ô, irmão, o temos o Léo que- Maná, velho. Temos o Léo Maná. O Dorival que Vocês estão de indicou. brincadeira, mano. O Dorival Mano, que eu indicou. não sei se é melhor ou pior. Mas ele tá escutando propostas de outros clubes, né? Tem o Vasco, tem o Cruzeiro, que quer ele. mano. Tem outros clubes que querem. Meu Deus. Ei, Mas o leva Corinthians logo. tá adiantado. Olha, Leva mano, logo, eu não porque sei se senão você é a favor, O mas eu Santos acho que quer. assim, Peraí. se consolidar, eu Fala, acho que ó. vai ser mais um erro do Dorival. Fala, aí no ô Pedrinho. Leva logo, porque senão é capaz de pintar esse nome aqui na vila, hein? Putz, Leva é verdade. logo. É verdade, é Leva capaz. logo. Ó, do jeito que a gente vê, é capaz, Pedrinho, é verdade, né? Ô, Dodô, no tsunami, crocodilo é tronco, irmão. Olha, Coringão cuidado, não hein? tem pra onde correr. Ai, Temos o Léo Maná, Tá velho. certo. É isso. Olha só, o Corinthians teve um lateral direito oferecido, tá? A diretoria, né, claro, avalia a situação e agora nós vamos ver se o Corinthians vai contratar esse, né, ou até algum outro lateral ou o Igor Vinícius. Eu vou te falar quem é esse jogador, é argentino, eu vou te contar tudo agora, é exclusivo. Olha só, só para você saber quem é, o jogador, né, que foi oferecido ao Corinthians e que há conversa se chama Joaquim Garcia. Ele pertence ao Vélez Sarsfields da Argentina, jogador de 23 anos, tá? Jogador de 23 anos, inclusive que defendeu a seleção olímpica argentina no ano passado, em 2024, jogador de seleção de base na Argentina. Ele tem um contrato curto agora no clube atual, né, no Vélez, falta só um ano, né, para encerrar o contrato, e ele viria por empréstimo com opção de compra, tá? O Vélez, inclusive, aceita essas condições. O salário dele não é alto pelo que me passaram, tá? Essas são as condições do negócio, e agora, né, o empresário dele aguarda aí uma resposta do Corinthians, para saber se o Corinthians vai querer ou não, né, contratar esse jogador, Joaquim Garcia, lateral direito, né, do Vélez Sarsfields, e no ano passado, né, jogou aí pela seleção olímpica da Argentina. Eu não vi o jogador, né, atuar, mas só por ser um argentino de 23 anos, que viria por empréstimo, com opção de compra,
Comparado ele ao Igor Vinícius, eu já prefiro esse. Sem conhecer, porque primeiro argentino, lateral argentino, costuma ser bom. E o Igor Vinícius a gente já sabe que não é. Enfim, eu vou assistir alguns vídeos, tá? Do Joaquim Garcia e passar para vocês no Café da Fiel mais tarde, para a gente analisar, né? Se é bom jogador ou não. Aliás, eu tenho certeza que muitos aqui no canal Café do Setorista conhecem, que vocês são tudo loucos, né? Fanáticos, conhecem tudo. Mas eu acho que o caminho é esse, é o Corinthians buscar jogadores sul-americanos, né? Em vez de ficar contratando atletas aí já cansados ou então que não deram certo em outros clubes, né? Enfim, Joaquim Garcia, 23 anos do Vélez oferecido. E você, torcedor corintiano, torcedor uniformizado, torcedor da internet, enfim, torcedor corintiano, quem você prefere, por exemplo, Joaquim Garcia ou Igor Vinícius, que são os dois aí que foram oferecidos ao Corinthians? Tá? Informação exclusiva, deixa o like aqui. Bom, isso aí, Fel, as notícias aí do pessoal da Energia 97, finalizando também com o Samir Carvalho, trazendo a formação desse lateral argentino. Eu não conheço também, vou procurar ver alguns vídeos pra ver se é bom. Mano, pior que o Léo Maná e com o Igor Vinícius não deve ser, né, cara? Então, mano, imagina, pelo amor de Deus, mano. Mas claro, se não der certo com esse lateral argentino aí, se o Igor Vinícius vier, vai ser melhor que o Léo Maná, né? Léo Maná e nada ali na lateral direita é a mesma coisa, cara. Moleque não ataca, não defende, não toca bem, não tem técnica. Impressionante. E essa notícia aí do Igor Coronado, cara, é um portal, um perfil árabe, ele é corintiano mesmo, esse árabe aí. Ele dá várias notícias ali, até que certeiras de negociações. Se não me engano, ele que deu meio que o acerto do Coronado com o Corinthians ano passado. Então, se isso for verdade, cara, vai aliviar bastante a folha no salário no pagamento do Corinthians ali, 2 milhões quase o Coronado recebe, e seria uma boa, cara. Imagina, cara, que o Coronado recebe, a gente conseguiria contratar uns 3, 4 jogadores aí de um nível legal, né? Já que o Coronado não entrega nada. O único jogo que eu lembro bom do Coronado foi contra o Fortaleza, final do ano passado. Passado? Não, foi final do ano passado contra o Fortaleza nas quartas de final lá da Sul-Americana, aquele jogo no Castelão que ele jogou pra caramba, e só. E teve um jogo contra o Racing do Uruguai também, ano passado, pela Libertadores, que ele fez um golaço, saiu costurando todo mundo, mas é muito pouco pra um cara que recebe o que ele recebe, cara. Teria que entregar muito mais. Olha o tempo que o Garro ficou parado, machucado, voltando agora, e o Coronado, nada, cara. Às vezes que ele entrava em campo, mano, tipo, o cara não acertava passo de meio metro, o cara não chamava aquela responsabilidade, intensidade muito baixa. A gente sabe que no futebol brasileiro o cara tem que ter uma intensidade muito alta, não basta ser só técnico. Olha o Oscar no São Paulo. O único jogo que o Oscar jogou bem foi contra o Corinthians. Pelo que eu sei, né? Eu não acompanho o jogo do São Paulo, mas pelo que eu leio aqui. Então, cara, se o cara não tiver intensidade hoje no futebol brasileiro, no futebol em geral, ele não consegue desempenhar. Tanto que o Coronado ele só se dá bem lá no mundo árabe, que é um futebol menos intenso. Claro que os caras lá investiram bastante em contratações, né, da Premier League, trouxeram quase o mundo inteiro pra lá, mas mesmo assim é um campeonato muito fraco, muito de baixa intensidade, onde jogadores como o Coronado conseguem se sobressair com a técnica, e aqui no Brasil, só técnica a gente sabe que não dá certo. Então isso, comenta aí o que você achou dessas notícias, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Coringão. A gente posta vídeos todos os dias aqui no canal. Claro que nessa época agora aí de data FIFA e depois de Mundial, vai ter um pouco menos de vídeo, já que outros canais que a gente costuma mais pegar as informações, ESPN, estão mais focadas na seleção, outros clubes aí que estão no Mundial, então vai ser um pouco mais difícil nesse período ter mais notícia do Corinthians. Então é isso, comenta aí, dê seu likezão, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!